O nosso tema hoje é o propósito de Deus ao enviar Jesus. Vamos curvar a nossa cabeça, sentados mesmos. Vamos nos conectar com o Senhor agora, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nesta manhã. Glorificamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar na Tua casa. Pai, em nome de Jesus, renova, Senhor, a força do Teu povo, meu Deus, a alegria de estar na Tua presença. Pai, que através da Tua palavra nós sejamos fortalecidos, sejamos, Senhor, corrigidos, sejamos ensinados, sejamos tratados e curados através do poder da Tua palavra, Senhor. E nesta manhã o Senhor nos abençoe, que o Senhor quebre todas as barreiras que possam estar, meu Deus, em nosso coração, tudo aquilo, Senhor, que está em nossa mente, que muitas vezes atrapalha que a palavra chegue ao coração, que bloqueia a revelação da Tua palavra, pensamentos humanos, carnais, diabólicos, filosofias, Senhor, que muitas vezes estão dominando o meio religioso, que não têm um poder sobre a nossa vida, mas que sejamos baseados na Tua palavra, no Teu evangelho, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, vamos lá, nosso tema hoje, repetindo, o propósito de Deus ao enviar Jesus. Qual o tema de hoje? Ao enviar Jesus. Muito bem. Nosso texto é Isaías 61. Nós vamos ler os versículos 1 e 2 na versão NVI, tá? Diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Amém? Amém, queridos? Vamos ler juntos os dois versículos? Vamos lá, põe na tela para mim, por favor. Vamos lá? O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Amém, queridos? Irmãos, quando Jesus começou o seu ministério, foi em Nazaré. E ele declarou na sinagoga que seria qual seria a sua missão. Põe para mim na tela aí. Aí, beleza. Muito bem. Quando Jesus começou o seu ministério, ele foi aonde? Para onde? Nazaré. Nazaré era a cidade onde ele foi criado. E declarou na sinagoga qual seria a sua missão. Ele leu a passagem de Isaías 61, foi essa que nós lemos, né? E declarou que essa palavra se cumpria nele. Irmãos, quando Jesus começou o seu ministério, ele viveu até 30 anos como um desconhecido. Ele esteve, quando criança, bem pequeno, ele precisou ser levado pelos seus pais para o Egito. Vocês sabem, houve uma perseguição do rei Herodes. Ficou ali um tempo, depois eles voltaram, mas não voltaram mais para Belém. Porque Jesus nasceu em Belém e não é Belém do Pará. Para quem não sabe, tem gente que acha que foi Belém do Pará. Não, não foi em Belém do Pará. Foi em Belém, lá em Israel. Certo? Uma cidade muito pequenininha, que inclusive até hoje é uma cidade pequena. Tem a unção de cidade pequena, cidade que não cresce. Era uma pequena cidade. E Belém quer dizer... O que quer dizer Belém? Gente, a gente está no Belém, gente, pelo amor de Deus. Me ajuda aí. A casa do pão. Belém é a casa do pão. Maravilha. Então, Jesus nasceu em Belém. E quando
ainda bebê, criança, ele foi levado para o Egito para fugir da perseguição de Herodes. Um pouco passado um tempo, eles voltaram, mas não voltaram mais para Belém. Voltaram para Israel e ficaram em Nazaré. Em Nazaré, o seu pai postiço, né, que cuidava dele, José, era carpinteiro, e ali Jesus ficou, cresceu, sendo o filho mais velho, porque tem gente que não sabe pela tradição, principalmente tradição católica, né, achando que Jesus era filho único de Maria. Não, Jesus foi o primeiro filho de Maria, a Virgem Maria. Depois disso, ela estava casada com José, relacionou-se com José, teve outros filhos, que não há pecado nenhum nisso, viu, irmãos? Não tem pecado nenhum. Maria era uma mulher de Deus, abençoada, bem-aventurada, nada, não estamos desfazendo de Maria, não, tá? Estamos dizendo que a Bíblia diz que Jesus tinha irmãos e irmãs, tá? O irmão mais velho de Jesus, quando eu falo mais velho, assim, depois dele, chamava Tiago, que se tornou depois o pastor em Jerusalém, depois que Jesus morreu, depois de alguns anos, os apóstolos começaram a rodar, né, por muitos lugares, e Tiago, o irmão mais velho de Jesus, se tornou, quando eu falo mais velho, assim, o primeiro depois de Jesus, né, se tornou o pastor de Jerusalém. Então, você vai ver passagens de Jesus, de Maria chegando com seus irmãos para falar com Jesus durante suas pregações. A gente vê em Atos, quando a igreja se reúne em oração, esperando o descer do Espírito Santo, e ali, a Bíblia diz que estava Maria e os seus irmãos, tá? Então, pastor, é irmão na fé. Não era, irmãos, porque lá cita as outras pessoas, cita os apóstolos. Se fosse irmãos na fé, estava citando todo mundo. E lá fala especificamente que os seus irmãos estavam ali, tá? Estou falando de textos bíblicos, tá bom? Voltando aqui para o nosso assunto, tá? Então, Jesus foi criado como o filho mais velho, e ele aprendeu a profissão do pai, e até 30 anos ele não se destacava porque ele teve que esperar, irmãos. A Bíblia tem tudo que você lê na Bíblia, não está à toa ali, ela tem um propósito. E a gente que lê a Bíblia, se tiver oportunidade de estudar histórias, costumes da época, existem bons livros que você aprende as tradições e os costumes do Antigo Testamento, tradições, costumes, vestimentas do Novo Testamento. Existem livros muito bons, eu tenho alguns livros desses, que você entende o que acontecia naquela época, para a gente poder contextualizar a nossa palavra. Então, irmãos, para poder ser um mestre e para poder falar em certos lugares, precisava ter no mínimo 30 anos. Era o princípio em Israel. Para ser considerado um rabi, um mestre, era preciso ter 30 anos. Ninguém podia falar ou ensinar se não tivesse 30 anos. Então Jesus seguiu a tradição que estava ali. Porque Jesus falou assim, eu não vim quebrar a lei, eu vim cumprir a lei. Então ele seguiu todos os rituais, tudo que tinha, e a Bíblia diz no texto que ele foi à sinagoga. Aqui eu estou lendo para vocês o texto de Isaías 61, que foi o texto que Jesus citou. Quando ele entrou na sinagoga em Nazaré, lhe deram o livro e ele começou a falar na sinagoga. Agora sim, ele poderia ensinar. E a Bíblia fala, sabe o quê? Que ele foi ao sábado na sinagoga como era de costume. Então Jesus tinha o costume de ir à sinagoga aos sábados. Ele não começou a ir na sinagoga depois que ele começou o ministério dele. Ele ia à sinagoga, era um costume, ele frequentava ali. Só que agora ele passou a idade. Agora ele lhe dá um livro e ele pode falar. E ele pode ler o texto e falar alguma coisa. Então, quando lhe dão um livro de Isaías, ele abre nesse texto, lembrando que naquela época não havia capítulos e nem versículos, era texto corrido, tá bom? Mas ele foi exatamente no texto e leu esse texto aqui. O texto de Isaías 61
é uma proclamação profética de Isaías. Ela tem mais coisas, mas ele se deteve nesses 2 versículos. Põe para mim de volta os versículos. Vamos lá de novo. Ele falou: o Espírito do Senhor, o Espírito do Soberano está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. A Bíblia diz que em Lucas que nessa hora ele fechou o livro, né? Que era rolo, né? Era rolo de pergaminho, fechasse. Né? A gente imagina assim um livro, né? Assim, aí fez assim. Não. Fechar o livro era... Os rolos, eles ficavam em caixas. Pequenas caixas que eram confeccionadas para proteger, porque naquela época não tinha livro assim, com folhas desse jeito. Era um pergaminho muito fino, de couro de animal, muito bem trabalhado, e era um rolo. E o livro de Isaías devia ser um rolo gigante, porque é um livro grande, né? São 66 capítulos, é isso? Me ajuda aí de cabeça. Acho que são 66, né? 66 capítulos, se eu não me engano. Então, um livro grande. E aí ele fechou, quando eu falava fechar, eles têm um ritual para isso, né, irmãos? Eu estive no museu judaico, aqui em São Paulo, fica perto ali da Bela Vista para Paulista, se não me engano, não me lembro bem o endereço. Eu estive lá com um grupo de pastores e eles abrem e tem uma caixa toda bonita, toda escrita, decorada, é bonito de vermos. Aí abre a caixa, tira o rolo, abre onde vai fazer a leitura, depois enrola e põe ele na caixa de novo, todo muito organizadinho, porque também era uma coisa muito sensível e naquela época era extremamente caro. Muito, muito caro mesmo. Um rolo com um livro sagrado era muito difícil. Então ele fechou e disse assim: hoje se cumpriu o que está escrito aqui. Se cumpriu sobre mim. Ele quis dizer para aquelas pessoas que se cumpria nele esta palavra profética de Isaías. Isso causou uma polêmica no ambiente. Por quê, irmãos? Porque ele estava exatamente em Nazaré. Era em Nazaré que ele era conhecido. Era em Nazaré que ele cresceu. Era em Nazaré que ele exerceu durante um tempo a profissão de carpinteiro, substituindo José, que já havia falecido. Ele era o sustento da família. O filho mais velho responde pelos irmãos mais novos. Maria já estava viúva e a estrutura judaica religiosa era assim que funcionava. Então Jesus agora fala: se cumpre em mim este texto sagrado, esta profecia. Isso causou uma polêmica muito grande. Por quê? Porque eles o conheciam como Jesus, filho de José, Jesus, filho de Maria, Jesus, filho de José, o carpinteiro, né? Então, houve uma polêmica. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, naquele momento que Jesus declara isso, ele traz para si a profecia de Isaías, ele vai viver isso no seu ministério. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. O propósito de Deus a enviar Jesus é cumprir, né? Porque Jesus ia executar, abrir o caminho, abrir a porta para o reino de Deus aqui na terra. Então Jesus veio primeiro e ele fez as obras de Deus. E depois ele fez o quê? Depois ele nos comissionou, quando falo nos comissionou, a igreja. Ele comissionou os seus discípulos, os seus 12, comissionou os outros irmãos, aqueles que crerem, né, como diz a palavra, os sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Então Jesus não fechou para os 12, ele deixou aberto para que quem acreditasse poderia seguir pelo mesmo caminho que ele seguiu. Lógico, nenhum de nós seria Jesus, isso está claro, mas poderíamos fazer as obras que ele fez. Ele disse ainda mais, que se nós crêssemos,
nós poderíamos fazer as coisas que ele fez e ainda maiores. Pastor, mas como isso é possível? É porque agora o Espírito Santo vinha sobre a terra com liberdade para agir, para abençoar. Você vê relatos no livro de Atos de coisas que nós não vimos no ministério de Jesus. Por exemplo, a Bíblia diz que em Atos que as pessoas colocavam doentes deitados assim na beira da calçada. Quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava as pessoas. Jesus não fez isso nenhuma vez. Não estou dizendo que Pedro seja maior do que Jesus. Não. Jesus disse, vocês vão fazer coisas maiores que eu fiz. O próprio Jesus que nos abençoou para isso. Como eu disse, não somos melhores, claro. Isso está longe disso. Né? Não temos que ter este pensamento, nem este orgulho. Mas a verdade é que a igreja de Deus foi empoderada, recebeu autoridade, recebeu poder para fazer a diferença na vida das pessoas. Então você vê milagres diferentes. Você vê Filipe pregando para o secretário de finanças da rainha da Etiópia. Ele está pregando no caminho, quando ele batiza o homem, ele é arrebatado e aparece na cidade de Azoto, a cerca de 60 quilômetros de distância. Arrebatamento físico. A gente conhece hoje nos filmes de ficção como teletransporte. Né? Quando eu era criança, assistia filmes de, como chama, viagem no espaço, essas coisas assim, tinha o teletransporte, a pessoa entrava numa cabine assim e sumia. Aí aparecia lá no planeta, não é assim, não? A gente via isso, ficava assim, o olho brilhava, criança, né? Viaja na maionese. E aí, irmãos, a Bíblia diz que Filipe estava na estrada para Gaza. Ele batizou aquele homem e o Espírito o arrebatou e o levou e ele apareceu em Azoto, cerca de 60 quilômetros de distância. Deus pegou ele aqui e colocou ele lá, assim, teletransporte. Então você vê coisas grandiosas acontecendo no Novo Testamento, muitas bênçãos, milagres, conversões num número muito maior do que Jesus levantou quando ele pregava. Por quê? Porque ele estava dando o exemplo para nós, mas ele estava dizendo, olha, agora a igreja que eu estou formando, ela tem autoridade para fazer isso. Esses dias eu via um debate no programa de rádio. Vocês sabem que meu carro está ainda consertando ainda, né? Está lá ainda. Não sei se eles gostaram tanto do meu carro que não libera, o que é, né? E aí, esses dias, para andar com o pessoal, vou de Uber, vou de ônibus para alguns lugares, pego o metrô, não tem problema com isso não. Mas esses dias para andar para lá e para cá, aí eu aluguei o carro só alguns dias. Aí estava numa rádio lá, entrei, bati lá, nunca ouvi essa rádio, ela tem um debate de pastores. Tem coisa que eu paro para ouvir que eu acho divertido. Né? Debate de pastores. E aí, um pastor falando sobre que o Deus está fazendo, os milagres, o poder de Deus, não só sobre o batismo com o Espírito Santo, mas também a cura, a libertação, os sinais, e aí o outro dizendo, não, isso acabou na era apostólica, enfim, né? Uma linha tradicional dizendo que os apóstolos acabaram, que os milagres acabaram, que tudo acabou, e a gente só tem como a palavra. Não tem mais nada. E o outro dizendo, não, mas Deus falou, então, irmãos, pega um versículo daqui, pega um versículo de lá, e um fala uma coisa, outro fala outra, sabe? Alguns versículos parecem, assim, sabe, tem razão, para um lado, o outro também, né? Aí eu fico pensando, né, irmão? Fico pensando, meu Deus, como Deus transformou a nossa vida. Mas Jesus disse, os sinais seguirão aos que... Se você não crê, você não crê. Não muda a sua salvação, sabia disso? A gente tem que entender uma coisa. Todo mundo que entregou a vida para Jesus e vive pela fé em Deus, recebe a salvação. Tá? Procurou viver na presença de Deus, crendo nisso, que Jesus é o Salvador, vai ser salvo. Mas nem todo mundo vai viver
a plenitude do evangelho porque não crê. Isso não impede da pessoa ir para o céu, tá, gente? Ir para o céu é uma salvação de graça. Mas tem coisa que você tem que crer, tem coisa que você tem que dar passo pela fé, tem coisa que você precisa colocar o pé para fora do barco. Tinha 12 discípulos, os 12 colocaram o pé para fora do barco? Os 12 saíram do barco? Quem andou sobre as águas? Pedro. Passou, mas em algum momento ele afundou, mas ele andou sobre as águas e depois ele era o cara que estava mais perto de Jesus do que os outros, mesmo se arriscando. Então, irmãos, tem coisa que não vai ser para todo mundo. Não é que não está à disposição de todos, mas nem todos viverão porque não creem. Não creem. Então, irmãos, nós cremos em milagres, fala amém. Nós cremos que Deus hoje cura, que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus enche com o Espírito Santo, que Deus dá dons sobrenaturais para nós. Nós somos frutos disso. O sobrenatural foi que nos trouxe a presença de Deus. E a verdade é que nós viemos na igreja como interesseiros. Sim ou não? Sim. Nós viemos na igreja não é porque você fala, eu amo tanto ao Senhor, agora eu quero começar a ir na igreja. Não. Nós viemos à igreja porque nós estamos sofrendo, doentes, perturbados, a vida toda enrolada. Essa é a verdade, irmãos. A minha família, minha mãe estava doente, meu pai era alcoólatra, minha mãe estava paralítica, enfim, histórias que eu sempre falo aqui. E cada um de vocês tem uma história por trás da sua vinda à igreja. Mas, por causa dos sinais e dos milagres, é que nós conhecemos Jesus. Pastor, mas isso é errado. Ué, Jesus fez assim. Se está errado, fala com Jesus então. Ué, não, o evangelho é puro, pastor. Irmãos, depois que a gente amadurece, a gente sabe. Eu sirvo a Deus, sendo curado ou não, vou servir a Deus. Mas quando eu não conheço a Deus, o milagre é o que chama a atenção. O sobrenatural é o que chama a atenção. Isso nos dá uma proximidade. A gente começa a descobrir que Deus é real. Depois que eu conheço a Deus, sei que Ele é real, eu começo a aprender a sua palavra. Agora, eu não preciso necessariamente, obrigatoriamente, ver um milagre para crer. Mas Jesus trabalhava assim. Por que Jesus fez milagre, então? Por que Ele curou? Por que Ele expulsou o demônio? Para que as pessoas vissem nele alguma coisa. E Ele ouvia, ali Ele orava para as pessoas, Ele curava os enfermos, libertava os oprimidos, dava aquela palavra de esperança, e as pessoas ouviam a palavra e começavam a crer, olha, Deus se importa conosco. Nós não estamos aqui abandonados, dominados pelos romanos e sem esperança mais. Jesus, então, quando Ele fala aqui, Ele está dizendo, olha, a promessa que Deus fez está se cumprindo agora. Está se cumprindo em mim e através de mim. Eu estou começando um ciclo. Eu sou o Messias, era isso que ele estava dizendo, e as pessoas lá entenderam o que ele estava dizendo. Por isso gerou toda essa polêmica. E até hoje nós temos essa polêmica de Deus cura, Deus não cura. Eu pergunto para você, qual é o propósito? Tentar entender. Primeiro, milagre não dá para explicar. Primeiro ponto. Não dá para explicar. Né? Ai, pastor, mas é muita coisa emocional. Sim, tem muita coisa emocional. Tem muita coisa que é emocional porque as pessoas estão buscando emoções na igreja. Então, se você busca emoções, como disse Roberto Carlos, são tantas emoções, não é isso ou não? E aí, irmãos, você vai encontrar emoção na igreja também. Porque nós somos seres emocionais. Tá? Mas o milagre é algo que não dá para explicar. Não há argumento contra um milagre. A maioria de nós, antes de vir para a igreja, passou num monte de lugar, sim ou não? Passou. A medicina, a ciência dizia para você, seu caso não tem jeito mais. Você vai morrer, ou você vai continuar assim, ou só vai piorar. No caso da minha mãe, que não andava, e os ossos da bacia do fêmur estavam todos esmiuçados no encaixe da bacia com o fêmur, a radiografia mostrava pedaços de osso, não tinha o que fazer.
Médicos, especialistas, professores aqui da universidade que davam apoio lá em Sorocaba, né? Uma junta de 7 médicos professores disseram para minha mãe: o seu caso não tem jeito mais. Acostume-se com a ideia que você não vai andar mais. Minha mãe veio na igreja, na primeira reunião que ela veio, primeiro culto, ela recebeu uma oração, o demônio manifestou, expulsou o demônio e ela voltou para casa andando. Está andando até hoje. Tem outra radiografia mostrando que os ossos estão inteiros. E estão inteiros até hoje. Ela tem 85 anos. Quando ela foi curada, ela estava passando um pouquinho dos 40 anos. Ela tem mais tempo com o osso que Deus deu do que ela tinha antes. E está aí firme. Fala amém, irmãos. Pra vocês entenderem. Aí, como é que você vai explicar que uma oração... Ai, pastor, as pessoas se emocionam. Eu estava com uma dor de cabeça, não sinto mais. Eu estava sentindo um embrulho no estômago. Porque a gente tem algumas sensações no nosso corpo que são emocionais. Você fica nervoso, às vezes dá dor de cabeça. Você come uma coisa meio ruim, fica o estômago embrulhado. Você fica agitado, às vezes o estômago dá uma dorzinha, não dá? Não dá uma azia. É normal. Às vezes, se você está estressado, o seu corpo sente fisicamente. A gente entende isso. Mas como é que pedaços de osso em um minuto estavam quebrados e no outro minuto estavam inteiros? Você consegue explicar isso? Não tem como explicar. Pastor, eu não creio. Tudo bem. Eu creio porque é a minha mãe. Eu sei, eu sou testemunha. Porque eu andava com ela. Eu acompanhava a minha mãe. Eu era o filho mais grudado com a minha mãe. A gente sabia o que ela sofria. Ela ficou 3 anos nesse processo só piorando. Mais de 3 anos internando e saindo. Aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor Público. E lá em Sorocaba. Então, irmãos, não é emoção. Emocionalismo, o pessoal da igreja pentecostal é tudo emocional. Não, tem muito emocional? Tem. Mas nem tudo é emocional. Emocional faz parte, irmão, porque a gente também tem alma. Então a gente também tem emoção. A gente não é de pedra. Tá? Mas não é emoção, irmãos. É o poder de Deus. Por quê? Porque alguém acreditou. Alguém creu. E ele ofereceu para alguém. Olha, Deus vai mudar a sua vida. Missionário Francisco Afonso, que foi o pastor que orou por ela, que começou esse trabalho. Agora, dia 27 de setembro, eles fizeram uma comemoração ontem em Mauá, eu estava lá. 50 anos da igreja. Mas a data exata é 27 de setembro de 1975. Ele começou um trabalho. E esse trabalho chegou a Sorocaba no comecinho da década de 80. E ele orou pela minha mãe, ele acreditou, declarou a palavra. Minha mãe foi lá, ela acreditou, ela recebeu a palavra no coração dela. Quando alguém declara a palavra de Deus e alguém a recebe no coração, é o que Deus precisa para fazer um milagre. Para mudar uma história, para transformar vidas. Fala amém, irmãos? É o que Deus precisa. Precisa que alguém creia. Precisa que alguém acredite. Precisa que alguém se disponha. Então, a palavra de Deus é declarada, o mundo espiritual está preparado. Porque é a palavra que ativa. A palavra é o Logos, a revelação de Deus está lá. A palavra é declarada, não Bíblia fechada. Bíblia fechada ou Bíblia aberta em cima do armário, em cima da estante, em cima da geladeira, pegando gordura, não vai libertar ninguém. O que liberta é a palavra falada. Falada. Por isso que fala de pregar, por isso que fala de profetizar. A gente acha que profetizar é falar do futuro, revelação. Isso é um outro dom. Quando a Bíblia fala de profecia como um dom, fala da pregação da palavra. Então, quando a Bíblia é pregada, a palavra é declarada, abre-se o mundo espiritual. O mundo espiritual acolhe a palavra que é de Deus. E ela procura alguém que creia e permita que essa palavra entre no coração. Não é só na mente para ouvir. Quando eu falo coração, eu falo de se entregar àquela palavra, acreditar naquela palavra. Ali há um ambiente para um milagre. Ali há um ambiente para Deus operar o sobrenatural. Amém, irmãos?
Então, se a pessoa não crê, a palavra está lá. Ah, eu não acredito. Tudo bem. Não vai para o inferno porque não acredita no milagre. Se crê em Jesus, entregou a vida para Jesus, é salvo. Mas a pergunta é, será que Deus só quer mudar a nossa vida para a eternidade? Porque tem gente que fala assim, um dia eu vou descansar quando eu chegar no céu. Não é assim, não? Um dia quando eu chegar no céu, irmãos, mas o evangelho, ele é boas novas. A palavra evangelho quer dizer boas novas. E essas boas novas, irmãos, não são só para um futuro distante, mas também é para o nosso presente. Quando Jesus veio e proclamou a palavra, ele não falou só, vocês vão para o céu. Ele falou, ó, Deus vai mudar a sua vida agora. Deus vai te abençoar agora. Lógico que não é de qualquer maneira, mas Deus transforma vidas hoje, aqui, e leva para o céu. Fala amém. Isso é evangelho completo. Jesus pregou o evangelho assim. A igreja primitiva pregou o evangelho assim. E porque na nossa vez não vai ter? Logo na minha vez não tem mais? Puxa, logo na minha vez não tem ninguém que crê. Eu vou ser obrigado a gente ler a Bíblia e falar, meu Deus, olha que coisa linda isso aqui. Jesus abençoou, né? A gente lê lá em Atos, os apóstolos chegando na porta do templo, estava lá o homem paralítico, o homem falou assim, você tem uma esmola? Eu falei, não tenho ouro, prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E o homem levantou, fala amém, irmãos? Aí você lê aquilo e fala, meu Deus, que coisa linda. Mas não é para mim hoje, eu tenho que me contentar, porque... Ué? Bem na minha vez não tem mais. Tô na fila faz tempo, chegou na minha vez, acabou. Não tem mais para mim? Não, irmãos, tem para mim, tem para você, tem para todo mundo. Tem bênção de Deus para todos. Irmãos, eu não estou pregando aqui um evangelho que Deus é o nosso servo, que ele tem que fazer tudo o que a gente quer. Não é isso, não. Mas Deus tem o poder de transformar a nossa vida. E por que ele faz isso, irmão? Porque isso nos ajuda a nos aproximar dele, principalmente no começo. Isso eleva a nossa fé para a gente procurar conhecê-lo, entender o quanto ele nos ama, o quanto ele se importa conosco. Porque a Bíblia fala que Jesus, ele veio resolver a questão do problema que começou com Adão. Paulo diz em certo texto, ele diz que Jesus é o segundo Adão. Quando ele fala segundo Adão, ele está dizendo que Jesus veio para consertar o que aconteceu com Adão. Trazendo o perdão, trazendo o homem de volta à presença de Deus. Quando o homem estava com a sua vida diante de Deus, lá no Jardim do Éden, ele estava bem ou ele estava mal? Estou perguntando para vocês. Estava bem ou estava mal? No Jardim do Éden. É ruim pra caramba. Era ruim ou não? Não. Eles estavam tudo doentes, capengando, estavam tudo zoado. Estava ou não? Quando é que começaram a ter problemas, morte, doença, esses males? Começou depois de quê? Da desobediência, por causa do pecado. Quando Jesus vem, Jesus traz o quê? Jesus traz salvação, que é o mais importante, mas com a salvação, ele também traz o quê? A bênção de Deus de volta para as pessoas. Então, irmão, ser abençoado é uma graça de Deus para os seus filhos. Quando o homem vive longe de Deus, ele vive por conta própria. Quando o homem se aproxima de Deus, recebe a sua salvação, Deus tem prazer de abençoá-lo, de mudar a sua história. Então, quando a gente lê aqui, eu separei o texto aqui em pequenas partes para a gente poder ler, né? Então, irmãos, Jesus falou que essa palavra se cumpria nele, a partir dele se cumpria. Eu separei o texto em pequenos pontos para você entender. Aqui diz assim, ó, levar boas notícias aos pobres. Vamos lá, põe para mim a primeira tela aí, depois desse aí. Obrigado. Irmãos, levar boas notícias aos pobres. Não é? Alguém fala, levar salvação. Sim, irmãos. Salvação é bom? É para pobre e para rico, sim ou não?
Então a salvação não é para rico, para classe média. E por que ele falou levar a boa notícia aos pobres? Porque as boas notícias, irmão, não é só salvação. A boa notícia é o quê? Eu vou mudar a sua vida. Você vai sair dessa miséria. Fala amém, irmãos. Deus não prometeu transformar todo mundo e ficar rico. Mas Deus falou que vai cuidar de todo mundo. Isso está na Bíblia. A promessa de Deus que ele vai suprir as nossas necessidades, todas as nossas necessidades, em Cristo Jesus. Então, a boa notícia, uma pessoa está pobre, passando fome, passando necessidade. Aí vim te trazer uma boa notícia. A pessoa, meu Deus. Se for um pobre, sim, pobre no sentido assim, vivendo um momento difícil, lutando para sobreviver, a melhor notícia que você pode dar para um pobre, né, é o quê? Você vai ter uma maneira de você mudar de vida, você vai prosperar. Se estiver desempregado, você vai ter um emprego. Fala amém. Hoje em dia a gente fica meio preocupado. Você fala assim, não, tem um emprego para você. Não, emprego não. Não, emprego não. Não é todo mundo, viu, gente? Mas tem muita gente hoje, se oferecer emprego, você ofende a pessoa. Não, vou trabalhar para ganhar só isso? Ué. Irmãos, presta atenção. Irmão, eu estou falando de realidade. Vocês sabem que eu sou assim mesmo, né? Eu sou desse jeito mesmo. Eu cutuco a onça com palito de dente. Irmãos, presta atenção. Eu quero ganhar muito, mas eu não me preparei para nada. Ai, porque fulano ganha 10 mil, ganha 20 mil, tá? O que ele sabe fazer? Que benefício ele traz para a empresa que ele trabalha ou negócio que ele produz? Ele estudou, ele se preparou, ele fez um curso. Nem tudo é faculdade, mas a gente sabe que hoje em dia nem tudo é faculdade. Às vezes um curso preparatório, um conhecimento, um treinamento. A pessoa se esforçou, ganhou conhecimento e avançou. Beleza. Não estou entrando nessa questão que só quem fez uma faculdade pode ter uma... Mas, irmãos, a mudança financeira tem a ver com o que você é capaz de produzir. Nós vivemos num país capitalista, sim ou não? Você é aquilo que você produz. Ou não? Se você for de um país socialista, certo? Como é que eles fazem? Eles taxam o que tem mais dinheiro, pega e entrega os que têm menos. Em obras sociais. Só que, irmãos, tudo que você pega lá em cima e divide, uma hora acaba. Porque você não tem as pessoas produzindo. Precisa se produzir. Para gerar riqueza num país, tem que produzir. O que nós temos num país é, por exemplo, o PIB, Produto Interno Bruto. O que o país produz? Qual é o PIB do Brasil? Qual é o PIB dos Estados Unidos? Qual é o PIB da Inglaterra? Qual é o PIB da França? Qual é o PIB da Venezuela? Venezuela é o país que tem disparadamente a maior reserva de petróleo. Se juntar os países árabes, a Venezuela sozinha tem mais reserva de petróleo que eles. E o pessoal lá está passando fome e necessidade. Por quê? Porque resolveu adotar um sistema de premiar as pessoas com o dinheiro dos outros. Qual o incentivo que você tem de trabalhar, de você se esforçar, de você formar uma carreira, se você sabe que lá em cima alguém vai tomar o que é seu para dar para quem não correu atrás? Você acha que é justo ou não? Você trabalhou a vida toda, aí você tem uma casa, você construiu lá. Alguém fala, não, é o seguinte, você vai ter que dividir a casa com quem é? Não, é uma pessoa que está necessitada, você tem que ajudar os pobres. Vai dar a pessoa a casa para os outros morar. É justo isso? Não, não é justo. Pastor, mas eu não me importa com os pobres, irmãos. O que as pessoas simples precisam é o quê? É de apoio para viver, claro, de comida, mas precisa do quê? O que precisa para a pessoa poder trabalhar? Treinamento, ensinamento, escolaridade. O que a gente precisa? O que a gente pode fazer para ajudar as pessoas? É assim que funciona. Em lugares onde se tem uma boa educação e se incentiva a educação, é onde se produz mais e há um nível financeiro melhor. Essa é a realidade. Tá? Voltando aqui para o nosso tema de prosperidade, então, uma boa notícia para uma pessoa pobre é o quê? Olha, você vai continuar pobre a vida inteira, passando necessidade, mas um dia você vai morar no céu. É isso ou não? Mas muita gente fala que é isso. Não, irmãos. A boa notícia para quem é pobre, fala o seguinte, ó, eu vou mudar a sua vida, eu vou abençoar você.
Se você caminhar comigo, eu vou abençoar você. Abençoar por abençoar, não, irmãos. Você vai entender que quando Jesus fala desse processo que ele vem transformar, é um pacote. Porque eu vou explicar uma coisa para vocês. Não me levem a mal. Miséria, pobreza é um estado espiritual. Primeiramente é espiritual. Vamos falar, nós somos um exemplo aqui na casa de Deus. Quando a gente chegou na igreja, qual era a nossa condição? Como a gente vivia? Qual era a nossa situação financeira? Falando de financeira agora, vamos falar de outras áreas também. Passou a falar só de dinheiro, não, vamos falar de outras áreas também. Qual era a sua situação financeira? Você estava bem, estava tudo tranquilo, as contas tudo em dia, vivendo bem, como é que você está? Tudo enrolado. E alguns, irmãos, não é que não tinham um bom salário, até tinham um bom salário, mas parece que o dinheiro fez assim, ó, sumia, acabava. É o que diz lá, Ageu? Fala do saco furado? Me ajuda aí, gente. É Ageu? Que fala que recebem dinheiro e é como se fosse num saco furado. Por quê, irmão? Porque o diabo ele toma de várias coisas, de várias formas. Tá? Ah, pastor, um salário, sei lá, vamos dar um exemplo de um salário para a realidade brasileira, tá? 10 mil reais na realidade geral do Brasil, um ótimo salário. Geral do Brasil. Certo? 10 mil reais. Aí, desses 10 mil reais, sai uma parte para o cigarro. Ué, estou falando a realidade que a gente já viveu. Sai uma parte para cerveja, para coisa errada, entendeu? Já vai, o dinheiro vai indo embora. Já vai indo embora. Né? O pecado rouba uma parte de dinheiro. Aí é perturbação, é doença, é médico daqui, é médico de lá, é um monte de coisa, o dinheiro vai indo embora. A gente não sabe o que acontece, a pessoa ganha bem, e aí faz a compra do mês, não termina o mês. E compra bastante coisa. Enfim, irmãos, a pessoa tem e não tem. Aí você vem para Jesus, independente de qual seja a condição. Você vem financeira. Você vem, pode ser que você ganhe mais ou pode ser que você ganhe menos. Mas sua situação está difícil, você não está dando conta de pagar as contas e você não está dando certo. As coisas que você faz, está sofrendo. Talvez você tenha até um pouquinho mais de dinheiro, mas você está sofrendo tanto que você não consegue nem aproveitar um pouco do dinheiro que você tem. Aí você vem para Jesus, Jesus muda a sua história. E aí você começa a deixar de lado algumas coisas. Então o vício não tem mais poder sobre você. E aí aquele dinheiro do vício agora fica com você. Aquele dinheiro da cachaça que tirava, sei lá, alguma coisa dos seus filhos, da sua esposa, agora não vai mais para a cachaça, agora vem para dentro de casa. Ai, pastor, o senhor está inventando. Irmão, não estou inventando, irmãos. Na minha época era assim. E hoje em dia está comprovado por estatística, pesquisas. 1/3 das pessoas que ganham Bolsa Família perdem o dinheiro nos jogos de azar, Tigrinho e outros. Bolsa Família. Que é para você manter. Eu não tenho dinheiro para manter a minha família, para colocar comida dentro de casa, então o governo ajuda para a pessoa fazer o quê? Para poder ter condição de viver, pelo menos com uma alimentação. Sim ou não? Então, nada contra a Bolsa Família, tá, gente? Mas, se a pessoa não tiver uma transformação, você pode inventar a bolsa de tudo, mano. Tudo que você inventar de bolsa, a pessoa vai continuar na miséria, porque a miséria é espiritual, tem a ver com o demônio. Então, quando Jesus fala, vou levar a boa notícia, quer dizer, você vai vendo um processo, que o processo tem libertação, tem transformação, eu vou mudar a sua história. Deus não está prometendo que vai enriquecer as pessoas, mas está dizendo o seguinte, você vai ter dignidade para cuidar de você e da sua família. Você vai ter tranquilidade para deitar a cabeça no seu travesseiro e poder dormir sem estar preocupado se amanhã cedo vai ter comida para os meus filhos, se amanhã vai ter um cobrador, alguém vai penhorar os meus bens. É disso que Deus está falando. Então a boa notícia para um pobre é o seguinte, não é que você vai ficar rico, seria, mas não é. Mas que você
vai deixar a pobreza vai sair da sua vida. Em nome de Jesus. Fala amém, irmãos? Então, por isso que ele fala boa notícia aos pobres. A gente fala assim, não, pastor, na outra versão fala boas novas, que é o evangelho. Irmãos, quer dizer que o evangelho é só para o pobre? Oxe, o evangelho é para todo mundo, sim ou não? Para quem crê. Então, quando fala para o pobre, está falando naquele necessidade que Deus vai melhorar a vida dele. Tá? Continuando aqui. Segundo, cura da alma. Cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Então Jesus estava falando assim, ó, tem gente que está sofrendo, coração quebrantado, ferido, a pessoa está emocionalmente com problemas, dificuldades. Então há uma cura para a alma, porque o ser humano, irmãos, ele não é só corpo físico, ele tem alma, ele tem sentimentos. Então muita gente, irmãos, ela está doente fisicamente como resultado da sua alma doente. E quando eu falo da alma doente, a gente que pensa, é uma pessoa ruim, é uma pessoa maldosa. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de gente que sofreu na vida, passou por dificuldade, por luta, por acusações, por problemas, incompreensão, abusos, enfim, a lista é gigante. E a pessoa carrega uma dor dentro dela. E essa dor faz com que o seu corpo físico também sofra. Quantas são as doenças que têm a ver com a alma? Eu já falei isso aqui para vocês. Uma época eu estava passando um momento muito difícil. E aí comecei a ter algumas sensações ruins. Comecei a passar mal e eu tinha uma sensação de uma vertigem. Eu andava na rua, não é que eu desmaiava, não é a sensação daquele frieza de desmaiar, de cair pressão, não é isso não. Era como uma vertigem, você andava, parece que a coisa dava aquela... E não era também... Começou, lembrava, como é que chama? Oi? Lembrava labirintite, mas não era, porque labirintite você está parado e o mundo roda, né? Mesmo sentado a pessoa. Mas isso não, eu andava, dava aquela sensação, parece que eu ia desequilibrar, uma coisa esquisita. Aí eu fui, pesquisei alguns médicos, aí fui no neurologista, aí ele fez... Quando diz o povo eletro da cabeça, não é isso? Pastor, você ficou doido? Não. Doido eu sempre fui. Doido por Jesus. E aí colocou os aparelhos lá, fez o exame. Aí depois fez o exame, né? O eletroencefalograma que chama. Aí fiz o exame, aí sentei com o médico, ele pegou o exame, olhou, falou, seu Estênio, tô olhando aqui, tá tudo bem com você. Tipo, tu não é doido, não. Brincadeira, irmãos. Tá tudo bem com você? Aí ele perguntou assim, que ritmo de vida você leva? Você está dormindo bem? Você está muito preocupado com alguma coisa? Você está acelerado? Quase que eu falei, vejo o que é esse profeta. Aí que ele era um médico, né? Vejo que o irmão tem essa revelação, né? Aí ele olhou para mim, bem sério, olhou no meu olho e falou assim, pastor, você precisa reorganizar a sua vida. Entendeu? Eu tinha passado também, como tive o tontura, eu passei por uma médica, otorrino, e fez exames, né? Fez audiometria completa, não tinha nada também. Era um estado daquele momento. A situação que eu vivia afetou o meu corpo de várias formas. Pressão subiu, porque não é físico, é da alma, mas acabou interferindo no corpo físico. Então, várias sensações, experiências de vida, sensações, pesos que a pessoa carrega, responsabilidades, traumas, situações que ela não sabe como resolver, tudo isso ela traz para a sua alma. E aquilo faz o seu corpo ficar doente. Mas quando você tem um encontro com Jesus, Jesus tem o poder de curar a sua alma, de te libertar, de transformar. Se for algo demoníaco, ele manda o demônio embora. Se for algo da sua experiência, a sua alma, o Espírito Santo vai passar um bálsamo e vai curar as suas memórias, a sua mente, vai trazer paz. Você aprende a confiar em Deus, você aprende a orar, a depositar, como diz a palavra, né?
apresentar a Deus todas as nossas necessidades e dizia a paz de Deus, que excede todo entendimento, né? Vai transformar o seu coração e a sua mente. Quer dizer, quando fala de coração, fala de sentimento. Quando fala de mente, fala de pensamento, né? Então, vai transformar. Então, Jesus trouxe cura para a alma. Ele veio para quê? Para libertar, para transformar. Ele foi ungido, foi separado para transformar as pessoas, trazer uma paz. Então, emocionalmente bem, você dorme melhor, você vive melhor, você se relaciona melhor e o seu corpo físico também responde melhor. Quantas coisas boas acontecem, perceberam? Quando você tem um encontro com Jesus, é muita coisa boa. Fala amém, irmãos? Tá? Vamos lá, para frente, eu não falo demais, vamos lá. Libertação. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então, irmãos, Jesus também falou sobre pessoas que estavam sendo escravizadas pelos demônios. Pastor, esse demônio, isso é coisa da mente, isso é dos religiosos. Demônio não existe. Demônios não existem, como dizia o padre Quevedo, não é assim, não? Demônios não existem. Né? Tá. Tá bom. É o que eles mais gostam, é que você acha que você acredita que eles não existem. Porque daí ele age sem ter nada para lutar contra ele. Se você acha que não tem alguma coisa, você está tossindo. Você está bem? Não. Se você não tomar um xarope, se você não cuidar. Não é nada. Tudo bem. Agora, se você, não, eu preciso me cuidar, você vai cuidar. Agora, se demônio não existe, você vai expulsar o que não existe? Qual doido vai ficar? Sai, demônio, mas você acredita em demônio? Não. Não tem sentido. Então, irmãos, quando você olha o Antigo Testamento, presta atenção para você entender isso. No Antigo Testamento, você vê pouca manifestação clara de demônio. Tem, mas é pouco. Quando você chega no Novo Testamento e você vê o ministério de Jesus, aí você começa a ver várias histórias. E aí você vê o livro de Atos, e aí você começa a ver a manifestação de demônios. Por quê? Os demônios só apareceram depois que Jesus veio. Antes de Jesus não tinha demônio. Não, pastor, hoje em dia não tem muito demônio mais. O missionário Francisco Afonso, falecido já, né, que foi o meu primeiro líder, começou o trabalho da igreja, ele enviou um pastor, acho que foi para o Chile, e aí o pastor veio de volta, passado um tempo lá, e falou, como é que está o movimento lá da igreja, tal? Falei, não, pastor, a pessoa não vai muito lá não, tal, é porque lá no Chile não tem muito demônio. Aí vou mudar para o Chile. Irmãos, aí o missionário Francisco Afonso era um homem simples, vocês sabem disso, era um homem que tinha pouco estudo, mas era uma pessoa com a sabedoria e um time muito rápido para pensar. Aí ele perguntou assim, o pastor, fulano, lá tem uns lugares assim que o pessoal enche a cara, bebe, tem droga, tem prostituição. Aí foi perguntando, tem miséria? Então tem demônio. É que você não teve fé para orar pelo povo. Demônio tem, irmãos, todo lugar tem demônio. Né? Mas a questão é, quando Jesus veio, ele veio com o evangelho com o poder de libertação. Então hoje, nós vivemos o evangelho. Eu não falei para vocês que minha mãe, quando veio à igreja, o que aconteceu primeiro? Manifestou o demônio, expulsou o demônio. Ninguém orou para minha mãe ser curada. Expulsou o demônio que estava nela. Na hora que expulsou o demônio, ela foi curada. Ela não falou, ora por mim. Não. Na hora da oração, chamou as pessoas à frente. E ela foi ajudada para chegar lá, porque ela não conseguia chegar sozinha. Na hora da oração, manifestou o demônio, expulsou o demônio. Naquela hora, minha mãe voltou a andar. Os ossos se reconectaram, porque aquilo era uma doença de causa demoníaca. Tem doença de causa física, emocional? Tem, mas tem muita doença que é de ordem dos demônios, são maldições, são ações diabólicas contra as pessoas. Jesus foi à sinagoga num sábado e ele encontrou lá uma mulher que andava curvada, já fazia 18 anos. E aí Jesus foi e orou, expulsou o demônio. A Bíblia fala claramente, demônio. E a mulher
que andava encurvada, voltou ao normal. E aí o povo da sinagoga ficou bravo. Falou, como é que o senhor vai orar por cura no dia de sábado? Dia de sábado não pode fazer nada. Olha a mentalidade. Aí Jesus falava assim, essa aqui é uma filha de Abraão. Ela não podia receber a libertação. Falou, vocês são uns hipócritas. Se o seu animal cai no buraco no sábado, vocês tiram, vocês não deixam ele morrer lá não. E agora, essa filha de Abraão aqui, há 18 anos, escrava por espírito maligno, eu vou deixar ela assim, só porque é sábado? Então, quando Jesus chegou em Gadara, lá estava um homem que tinha uma possessão de legião. Os demônios não foram inventados depois que Jesus veio. Os demônios sempre estiveram lá, mas não tinha quem os libertasse. Agora Jesus vem com um poder para libertar as pessoas, para transformar a vida das pessoas. Uma boa parte de nós, quando chegou aqui na igreja, a primeira manifestação do sobrenatural que teve na nossa vida foi o quê? Manifestação de demônio. Muitas pessoas caíram endemoniadas aqui na igreja. Por quê, irmãos? Porque não conheciam o evangelho. Talvez conheciam até igreja, frequentou. Minha mãe foi em algumas igrejas evangélicas também. Mas não mudou nada. O dia que ela entrou na Casa da Bênção, o primeiro culto que ela foi. Por quê, irmãos? Porque a Casa da Bênção é melhor que outra igreja? Não, de forma nenhuma. Tem mais Deus aqui do que tem em outra igreja? Não. É porque aqui nós acreditamos que Deus pode mudar a vida da pessoa em todos os sentidos. A gente crê em milagre, a gente crê em libertação, a gente crê no sobrenatural. Aonde a palavra é lançada, aonde alguém é convidado a crer, é o ambiente propício para que o milagre aconteça. Amém, irmãos? Então, Jesus, você acha que Jesus fala assim, filho, eu vim aqui te dar salvação, mas o demônio pode continuar na sua vida, portanto você vai morar no céu. Ai, pastor, falando desse jeito é até estranho, né? Ué, mas não é mais ou menos isso? Não, irmãos. O evangelho é uma transformação geral na vida da pessoa. Ah, pastor, você vai para o céu, mas não tem problema. Você vai ficar vivendo na necessidade, na pobreza. Não. O evangelho vai transformar você também. Vai te dar paz, vai te dar saúde, vai te dar tudo isso. Mas nós sabemos que o principal é a salvação. Só que a gente continua aqui, a gente não é salvo. Ah, te batizo em nome do... Põe o tanque aqui, né? A gente põe o nosso tanque aqui. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Morra! Não é assim ou não? Aí já vai para o céu. Pronto. Não, você está vivendo aqui nessa terra. Só que agora você é um filho de Deus. E como filho de Deus, Deus tem bênção para você. Qual é o pai que quer ver os seus filhos maus, doentes, perturbados, oprimidos, passando necessidade? Você quer ver o seu filho assim? E você acha que Deus quer? Não. Mas há uma escolha. A escolha é crer em Jesus e aí a sua vida é transformada não só para a salvação. Repito, a salvação é o nosso bem mais precioso. Mas o evangelho é principalmente salvação, mas não é somente salvação. É transformação de vida. A gente vive aqui nessa terra ainda durante um tempo que Deus permite. 10, 20, 30, 50 anos. Sei lá, ou mais, depende. Vivendo agora como filho de Deus. E agora você acha que Deus fala, não, você vai para o céu, mas a sua vida vai continuar toda bagunçada. O diabo vai poder fazer bagunça na sua casa, na sua família, perturbação, vício, opressão. O importante, meu filho, é que você vai para o céu. Não. O evangelho é completo, mas ele se manifesta a quem crê. Se você crê que Jesus só salva, você vai ter salvação, maravilha. Mas se você crê que ele prospera, que ele cura, que ele liberta, que ele transforma, você vai ter aquilo que você crê. Porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E lá também diz em Hebreus 11, que diz que todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quer dizer, galardoador quer dizer aquele que abençoa, aquele que recompensa aqueles que o buscam. Então, nessa vida, há uma bênção de Deus para aquele que busca. Se você está buscando a bênção de Deus,
você vai encontrar. Pastor, eu não creio. Tudo bem, fica do jeito que você está. Você crê em Jesus para você ir para o céu? Maravilha, essa é a maior bênção de todas. Não negocie isso de forma nenhuma. Pastor, eu não creio que Deus pode mudar a minha vida. Tudo bem. Pastor, eu não creio que Deus pode me curar. Tudo bem. Pastor, eu não creio que Deus pode me prosperar. Tudo bem. É uma escolha sua. Porque crer é pessoal. Crer é pessoal. Eu posso crer, falar do que eu creio. Mas se você não crê, não adianta. Não adianta. Então Jesus veio para trazer uma transformação completa. E não só uma transformação de salvação. Tá? Continuando aqui. Ele trouxe também salvação, proclamar o ano da bondade do Senhor, quer dizer, da salvação do Senhor. Já falei sobre isso. Justiça, o dia da vingança do nosso Deus. O que é a justiça, irmãos? A Bíblia diz que Deus fará justiça aos seus. Então a gente vê muita injustiça, vê muita situação, mas a Bíblia diz que Deus vai fazer justiça. É você que vai fazer a justiça? Ah, tá. Só para você entender. Deus fará justiça. O que é justiça, irmãos? Justiça é fazer o que é certo, o que é correto, a quem merece. Então, existem muitas pessoas que vivem uma vida com problemas, com dificuldades, algumas situações difíceis por uma injustiça. Mas, creia que Deus irá fazer justiça. Tá? Fique em paz. E outra coisa, a alegria. Né? O último texto aqui diz, para consolar todos os que andam tristes. Né? Todos os que andam tristes. Aconteceu? Comeram um S aí? Todos os que andam triste. Triste mesmo, viu, gente? Triste mesmo. Comeram o S. Alguém estava com fome e comeu o S. Vamos lá, gente. Então, vê só. Todos os que andam tristes. Consolar, quer dizer, trazer uma alegria, irmãos. Deus não quer que você viva uma vida aqui nessa terra todo triste, derrubado, desanimado, derrotado. E Jesus? Ah, Jesus é bom. Como é que você está? Ah, uma benção. Você está feliz? Demais. Como eu estou feliz. Você já viu alguém feliz assim? Nossa, tão feliz. Eu acho que eu não vou aguentar, vou explodir de tanta felicidade. Irmãos, muitas pessoas carregam um peso por muitas situações. E quando Deus transforma a vida da pessoa, começa a aliviar essas cargas, para que você carregue só o fardo que é a responsabilidade que você tem de ser testemunha de Jesus. Esse é o seu chamado. Quando Jesus fala sobre a cruz, ele não fala a cruz do sofrimento, ele fala a responsabilidade. Porque para Jesus a cruz era a morte. Porque ele veio para o mundo para morrer. Mas você não veio para morrer no mundo, para morrer pelo mundo. Então nós temos responsabilidade como cristãos. Mas Jesus falou assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O meu fardo, a responsabilidade que eu te dou é algo que você vai conseguir caminhar com ela. E a direção que eu dou para você é uma direção tranquila, não é uma opressão, é uma direção. Porque não fala de jugo, fala aquela parte que aqui no Brasil chama canga. Quem já lidou com animal sabe o que é uma canga. Canga é aquilo que você coloca sobre dois animais. Então você tem lá uma junta de bois, dois bois, ou às vezes cavalos, para arar, para puxar um carro de boi, por exemplo. Então você tem ali sobre o pescoço deles. Porque ajuda eles a andarem no mesmo ritmo e a seguir. Normalmente numa junta tem um mais experiente e tem o outro que é mais novo, que é mais forte, e o outro mais velho não tem a força do mais novo, mas ele tem a experiência e sabe como fazer o ritmo de trabalhar, enfim. Então quando ele fala, meu jugo é suave, ele está falando assim, ó, você vai ter uma direção, mas não vai ser uma coisa que oprime, que faz mal para você. Vai ser alguma coisa leve que você vai dar conta de viver. Então, quando Jesus fala que vai trazer uma alegria para nós, não quer dizer que você vai ficar o tempo todo rindo, né? Isso tem a ver mais com gente que tem esse temperamento, isso tem a ver com temperamento. Estamos falando aqui de motivos para estar feliz, motivos, você tem uma alegria, você está em Deus, Deus está abençoando você, Deus está cuidando de você. Então, Deus vai consolar o seu coração, Deus vai te trazer uma paz diferenciada, Deus vai fazer algo especial
sobre a sua vida e você vai ter alegria para viver. Quantas pessoas não têm mais alegria de viver? Olham para a vida e não vê mais perspectiva na vida. Olham para o futuro e não tem esperança. Olham aqui no dia a dia, no trabalho, com a família, nos seus ambientes, e não vê nada que te anime. Mas Jesus fala que você, tendo um propósito, quando Jesus traz um propósito para a sua vida, mesmo vivendo momentos difíceis na vida, você mantém uma alegria. Por quê? Porque você sabe que há um propósito maior na sua vida. E você consegue, muitas vezes, mesmo diante de situações difíceis, você consegue manter uma alegria. Porque você sabe que aquilo é passageiro e que Deus tem algo melhor para você. Amém? Então, vejam bem, vou só repetir aqui. Dentro desse texto, Jesus traz prosperidade, cura da alma, libertação, salvação, justiça. Quando fala cura da alma, cura do corpo também, né? Prosperidade, cura, libertação, salvação, justiça e alegria. Isso é o evangelho, fala amém, que transforma, que muda. Porque nós vemos na Bíblia Jesus trazendo isso na vida das pessoas, mudando a vida das pessoas. Quando a gente olha para o livro de Atos, que já não é mais Jesus fisicamente fazendo, porque ele já havia morrido, ressuscitado e subido aos céus. Agora são os seus discípulos, é a igreja, são os discípulos. Quando eu falo discípulos, não somente os 12, mas os seguidores de Jesus chamavam-se discípulos naquela época. Então você vê os discípulos vivendo uma vida diferente e levando as pessoas uma vida diferente. Ah, pastor, é só os apóstolos. Não, Filipe não era apóstolo. Ele chegou numa cidade, teve libertação, teve salvação, teve cura. Né? Então, irmãos, a bênção acontecia por muitas vias, muitas pessoas. Então, havia uma mudança, uma transformação a partir da vinda de Jesus. Porque o maior inimigo da pessoa é o pecado. Qual é o maior inimigo que a pessoa tem? É o pecado. É Satanás, pastor. Não, é o pecado. O pecado é o seu maior inimigo. Porque ele vai roubar de você o bem mais precioso, que é Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte. A Bíblia diz em Isaías que o Senhor diz, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então o nosso maior inimigo é o pecado. Quando Jesus vem, e a primeira e maior bênção de todas é a bênção da salvação, então o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Então as outras bênçãos, elas vêm acompanhando, porque agora o maior mal que me oprimia não me oprime mais. E agora eu sou de Jesus. E agora as bênçãos de Deus vêm sobre a minha vida. Que bênção? Porque eu sou melhor do que os outros? Não. A bênção que Deus quer dar para os seus filhos, quando eles vivem na presença dele. Se você ler, por exemplo, Deuteronômio, quando Moisés vai conduzir o povo para entrar na terra, ele não vai, mas ele está preparando o povo que vai passar. Ele dá as últimas instruções. E ele fala, se servires ao vosso Deus, quer dizer, se vocês viverem na salvação do Senhor, bendito será o entrar, o sair, bendito será o fruto do vosso ventre, das vacas e ovelhas, a chuva vai vir no tempo certo, os inimigos virão por um caminho, fugirão por 7, vocês serão cabeça e não cauda. Por quê? Porque eles estavam servindo a Deus. Então há recompensa para quem serve a Deus. Fala amém. Agora diz, mas aí metade do capítulo vai na bênção. Aí a outra metade, mas se vocês esquecerem do seu Deus e começarem a servir os deuses da terra em que vocês vão possuir, maldito será o entrar, maldito ao sair. Aí começa, o céu vai fechar como bronze, os inimigos terão poder sobre vocês, vão oprimir seus filhos. Então, as maldições estão lá. O pecado traz maldição. E a comunhão com Deus traz bênção. Fala amém, irmãos? Entenda isso. É importante que você entenda isso. Que quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida como um todo é transformada. Não só a salvação, mas a sua vida como um todo. Num processo, você vai deixando de lado algumas coisas e vai tomando posse de outras bênçãos e a sua vida é transformada em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Irmãos, hoje nós queremos nos apossar dessas bênçãos hoje. As bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Fala amém. Eu quero orar com vocês, mas eu quero fazer o seguinte. Eu quero chamar os pastores. Pastores, vem aqui, ó. Pastores, vem aqui. Fica virado para lá.
Vira para lá. Muito bem. Quero que você saia do seu lugar e venha receber uma oração daquilo que você precisa. Sai do seu lugar, pode vir. Você crê que Jesus pode abençoar você? Sim ou não? Você crê ou não? Você crê que Jesus abençoa hoje? Que Jesus cura hoje? Que Jesus liberta hoje? Que Jesus transforma hoje? Então sai do seu lugar. Se pastor, eu prefiro não. Então tá bom. Fica em paz, ninguém vai pegar no seu pé não. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Pastor, não estou precisando de nada. Maravilha, glória a Deus. Tudo bem. Pastor, está tudo certo comigo. Não tem problema. Se você crê que Deus pode operar, peça uma oração, diga o que você está precisando. Fala isso. Conversa com o pastor, com a pastora, diz assim, olha, eu preciso de uma bênção para minha família, uma cura, que Deus abra uma porta de trabalho, que Deus me liberte de alguma coisa. Enfim, o que você precisa, venha receber uma oração. Em nome de Jesus. Se você não quiser, tudo bem, fique em paz. Em nome de Jesus.